Olá, amigos do canal GVox, eu sou o professor Getúlio Cavalcante. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro. Estamos aí a 2 dias das eleições gerais do Brasil, as eleições de 2022, que, na minha opinião, serão as eleições mais difíceis e mais importantes de toda a nossa história. Então, o sistema tem muito dinheiro, o sistema insiste em retomar o Brasil, o sistema existe e o sistema é forte. Então, temos que batalhar bastante para mantermos o Brasil nos trilhos do progresso e nas mãos dos soberanistas e das pessoas que têm Deus, pátria e família no coração. Eu queria falar um pouco sobre o debate de ontem da Rede Globo. Foi um debate pobre de ideias, não surgiu quase nada de novo. O que nós tivemos foi muitas agressões, muitas tentativas dos outros candidatos desgastar a figura do presidente Bolsonaro. Então, nós tivemos agressões, sim, tivemos falta de respeito para com o padre, principalmente para com o nosso padre do PTB, o padre Kelmon, e foi, na minha opinião, a figura mais importante do debate de ontem à noite. Inclusive, muito mais relevante para a noite do que o presidente Jair Bolsonaro, já que foi os momentos mais importantes do debate foram as agressões e os revites que o padre Kelmon recebeu ali de pessoas, que não têm respeito pelo padre, que não têm respeito pela religião, como a Soraya Tronic, e também o próprio presidente Lula, o ex-presidente, o ex-presidiário Lula, que faltou com respeito para com o padre Kelmon. Então, foi um debate muito pobre, não teve quase nada de novo, apenas quem tentou falar de coisas do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro falou, então, do governo anterior, um governo mergulhado em corrupção, corrupção da Petrobras, corrupção em todas as estatais, em todos os ministérios, e Lula ficou nervoso logo no início, quando foi chamar o Bolsonaro de corrupto, e a família do Bolsonaro, devido à rachadinha, aí o Bolsonaro já revidou e disse: olha, a rachadinha são seus filhos que apareceram todos ricos, todos milionários, nos grandes esquemas de corrupção do seu governo, que foi um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil, o maior esquema de corrupção da história do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, o Lula ali no início partiu para cima, o Bolsonaro revida com muito preparo, e o resto do debate vai passar para o protagonismo, então, do padre Kelmon, que vai administrar a situação ali das agressões. E o Bolsonaro, da metade para o final do debate, ele fica mais concentrado ali, então, em divulgar as ações do governo. Foi questionado, o presidente Bolsonaro também foi questionado sobre a pandemia, aquela antiga narrativa de que ele teria sido displicente com os cuidados com a pandemia, mas ele relembra logo do consórcio, dos governadores de esquerda do Nordeste, do Carlos Gabas, que foi um dos maiores escândalos de corrupção na época da Covid. Então o presidente Bolsonaro saiu muito bem. Não passa de narrativas ali dos parlamentares falando também de orçamento secreto com falta de ética, porque eles sabem que o orçamento, da forma que é feito, o orçamento atual, quem manda são os relatores da Câmara dos Deputados, o relator do Senado. Então o presidente veta, a Câmara e o Senado derrubam o veto, vira lei. Então o presidente Jair Bolsonaro explicou tudo isso para pessoas que são parlamentares, que sabem disso. Então falta ética, falta o espírito público. Então o presidente Jair Bolsonaro se saiu muito bem nesses embates aí da questão dos parlamentares sobre o orçamento. Nada de novo, apenas o Dávila do Partido Novo tentou debater algo sobre o Brasil, mas também foi uma figura apagada, não teve outras pessoas dispostas a debater, e ele ali é representante da agenda liberal, de uma agenda que privatiza tudo, que o brasileiro não acolhe muito bem essa agenda, e eu também não concordo com essa agenda de privatiza tudo, essa agenda liberal, de entrega todas as empresas estatais para iniciativas privadas. Não é assim que funciona. Nós temos as nossas empresas estratégicas, no setor de energia, no setor de petróleo. Então, não podemos entregar tudo nas mãos da iniciativa privada. Então, o Dávila, que tentou debater assuntos do Brasil ligado a essa questão da agenda liberal, não conseguiu seu intento. Ciro Gomes ficou bastante esquecido, assim também como a Simone Tebet, esquecido. Quem apareceu bastante, do ponto de vista negativo, na minha opinião, a Soraya Tronic, que foi tentar questionar o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse: olha, a senhora
esteve aqui no governo atrás de cargos, está aqui os ofícios, né? Mostrou o papel na mão, e aí a Soraya Tronic admitiu que realmente ela pediu cargos, o presidente Bolsonaro atendeu parcialmente e atualmente disse que todos os cargos dela foram retirados, e ainda deixou a Soraya Tronic com dor de cotovelo, dizendo: olha, você se elegeu às custas da onda Bolsonaro, você usou o meu nome, dizendo que era minha amiga, eu nunca chamei a senhora para conversar, para me apoiar, a senhora apoiou para tirar proveito daquele movimento da onda Bolsonaro pelo mundo, pelo Brasil, e aí quando não teve seus pedidos atendidos, né, ela pediu cargos, pediu estatais para os seus, sua família, seus amigos, né, atendeu o seu grupo político lá de Mato Grosso do Sul, e Bolsonaro atendendo parcialmente, e aí agora recentemente ele afirmou que não tem mais nenhum cargo ligado a Soraya Tronic lá em Brasília, e ela admite, né, e ficou de saia justa. No caso do Ciro Gomes, né, a mesma conversa, falando de escola em tempo integral, tentando mostrar o modelo do Ceará, que eu sou cearense, não vejo nada de extraordinário nas escolas integrais que tem por aqui, até sou contra esse regime de todas as escolas serem integrais. Ser integral para fazer o quê? Se não tem estrutura, se o jovem fica lá praticamente sem fazer nada e fazendo atividades extras, atividades que não acrescentam nada em conteúdo. Então, escola integral sim, tudo bem, mas para certos jovens que precisam, que procuram, não para todos. Tem que ter ali, definir qual é o bairro, qual é a atividade que vai fazer. Então, e falando também do Ciro Gomes, ele continua naquela questão, né, de renegociar as dívidas das famílias brasileiras e fazer um novo projeto para um novo ciclo estatista, um novo ciclo desenvolvimentista que a gente aprovou no Brasil. Nós tivemos aí muitos ciclos desenvolvimentistas no Brasil que a gente aprovou que o estatismo não dá certo. Então, Estado sim, mas tem que ter equilíbrio, né? Nem tanto estatismo, nem totalmente iniciativa privada. Então, o Ciro Gomes, na minha opinião, foi uma figura relativamente apagada no debate, assim também como a Simone Tebet. Mas o grande protagonismo da noite, sem dúvida, foi o padre Kelmon. Que grata surpresa, sabemos que nós temos um político que até uma semana atrás, 10 dias atrás, era desconhecido, pelo menos eu não conhecia a figura do padre Kelmon, do PTB. Eu fui do PTB durante 25 anos e não tinha, não sabia ainda da existência do padre Kelmon. Então, de uma hora para outra, ele sai do pântano da política, né, para se tornar um fenômeno em poucos dias, e ele se saiu muito bem, mostrou que tem capacidade, que tem muito controle da situação dos debates, que tem conhecimento sobre o Brasil. Então, pediu respeito, né, quando foi desrespeitado. Soraya Tronic foi uma das que perguntou se ele não tinha medo de ir para o inferno. Ele respeita o padre, respeita a religião, e o Lula também foi um dos que faltou com respeito com ele, chamou de mentiroso, disse: você é um padre, você está só enfeitado, essa batina aí não interessa, olha, você respeita o padre, que você não sabe o significado disso aqui. E aí chamou de mentiroso, chamou de corrupto, né, que foi um dos fundadores do Fórum de São Paulo, cujos amigos lá do Fórum de São Paulo, que são os chefes de Estado, presidentes de outras nações da América Latina, no caso da Nicarágua, lá está prendendo o bispo, prendendo padres, expulsando freira. Então, na minha opinião, o grande protagonista da noite foi o padre Kelmon. Foi realmente a figura que está hoje nos memes da internet, tanto quando teve que combater com a Soraya Tronic, como quando teve que combater com o Lula, né? Então, o grande fenômeno hoje da internet é o padre Kelmon. Lógico, Jair Bolsonaro demonstrou a mesma postura, preparado, chama o Lula de descondenado, de ex-presidiário, mostra o que foi feito, né, no Brasil para amenizar os problemas da Covid, mostra o Auxílio Brasil, que é muito superior, tanto em valores como em amplitude, muito maior do que o antigo Bolsa Família. Então, Lula, o que falou de novo foi, disse que vai criar um Ministério dos Povos Indígenas, né, que já houve um ministério nessa área aí, que o Bolsonaro fechou. Então, não aconteceu, não foi um debate propositivo, foi um debate de muita agressão, e que no debate anterior era 5 contra 1, agora 5 contra 2, e os dois candidatos conservadores conseguiram equilibrar. O padre Kelmon ficou na contenção, e enquanto na segunda metade do debate o presidente Jair Bolsonaro pôde mostrar as ações do governo sem ser muito combatido
pelos demais oponentes que queriam derrubá-lo ali, queriam desmoralizá-lo. Então, na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro saiu mais forte do que nunca, o Lula foi o mais desgastado, e o fenômeno novo, que estou aqui muito feliz, muito contente, é pelo Padre Kelmo. Hoje, meio-dia, ele estava fazendo parte de uma live, lá, de um podcast, e aí um canal rapidamente subiu, atingiu, depois de atingir milhares de inscritos, chegou a 800 mil, e havia em pouco tempo de discurso, de participação do Padre Kelmo, o canal atingiu, o Flow Podcast estava com 30 mil pessoas ao vivo ali. Então, um fenômeno, tá? Muito feliz de saber que nós temos um outro político conservador e muito preparado para os embates políticos, para essa guerra que, em última análise, não é apenas uma guerra política e econômica, é uma guerra espiritual, porque nós temos aí as agendas de poder que querem o Brasil. O Brasil, hoje, é um dos países que tem a Amazônia, né? Tem a Amazônia Legal brasileira. O Brasil é o país que alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo. Então, essas agendas de poder, eles querem a Amazônia, eles querem que a gente perca a nossa soberania. Então, logicamente que os brasileiros, nós brasileiros que somos soberanistas, que amamos Deus, pátria e família, estamos muito felizes em saber que nós temos um político que é Deus, pátria e família, como o Padre Kelmo, e está preparado para um embate político. Desejo boa sorte para o Padre Kelmo. Desejo boa sorte também para o presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui na reta final, faltam 2 dias para a campanha, né? Domingo nós teremos as eleições gerais do Brasil, em que elegeremos, se Deus quiser, o presidente Jair Bolsonaro, número 22, e na do vice-presidente Praia Neto, nós temos uma lista de todos os candidatos pelo Brasil, o professor Getúlio Cavalcante do canal GVox, nós temos aquela lista que o presidente Jair Bolsonaro divulgou, de governadores e senadores pelo Brasil. Em alguns estados ele fica ali meio que em cima do muro, na dúvida, porque tem 1, 2, 3 ou mais aliados, além de pessoas que estão, né, no cargo do Poder Legislativo, que ele precisa do voto. Então ele não quer se desgastar, mas aí o GVox faz uma adaptação e toma a decisão, sai de cima do muro, decide, e além disso nós acrescentamos alguns deputados federais e estaduais pelo Brasil. Na maioria são produtores de conteúdo de direita, que nós, pessoas preparadas, que nós já acompanhamos o trabalho há muito tempo, como o Moisés do Pátria e Defesa, que é do patrono desse canal GVox. Obrigado, Moisés. Aí, Moisés, se Deus quiser, vai ser eleito. Nós estamos trabalhando na medida do possível, divulgando o seu material nas nossas redes sociais. Nós temos aí aproximadamente uns 20 mil seguidores pelo Brasil em 4 redes sociais, além do canal GVox, que estamos chegando a 3 mil inscritos. Estamos fazendo aqui, na medida do possível, o que podemos, né, a partir do Ceará, para elegermos nossos amigos, produtores de cultura de direita pelo Brasil. Pessoas que merecem uma chance, que muitas vezes o partido não ajuda, o sistema não quer essas pessoas lá exercendo cargos importantes. O sistema prefere pessoas desqualificadas, pessoas que é fácil serem manipuladas. Gente, eu gostaria de falar também aqui do que aconteceu domingo lá na Itália. A primeira dama, ela foi eleita, né, a nossa candidata conservadora, Giovanni, ela foi eleita candidata, daqui a pouco eu lembro o nome dela, Meloni, né? Giorgia Meloni, desculpa gente, Giorgia Meloni, ela foi eleita com 26% dos votos, com a bandeira Deus, Pátria e Família, que é a mesma bandeira que o nosso presidente Jair Bolsonaro defende. E ela ultrapassou aí, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca um candidato teria ultrapassado os candidatos de centro-esquerda na Itália. E parece que o presidente Bolsonaro está trazendo aí aulas, né, demonstrando como é que se faz, né? Não podemos ter vergonha de demonstrar que somos patriotas, que somos soberanistas, que gostamos, que amamos Deus, pátria e família. Então foi assim que a Giorgia Meloni agiu e tirou 26% dos votos lá na Itália, desbancou então os partidos do Berlusconi e do Matteo Salvini, e deve formar aí um gabinete conservador. Ela é primeira-ministra, o governo de um gabinete pode durar alguns dias, alguns meses, ou pode durar muitos anos. E esperamos aí que o gabinete conservador da Itália dure muitos anos.
né? Longa vida aí para a administração da primeira-ministra italiana conservadora, Giorgia Meloni. E faremos novos vídeos para falar desse episódio. Espero que o Brasil também siga o mesmo caminho da Itália e que os nossos as pessoas, né, que querem gerir o cotidiano, que querem mandar na vida das pessoas, que querem nos escravizar, são os financistas, a Agenda 2030, que querem mandar em todos os países do mundo. Essas pessoas estão perdendo terreno e, se Deus quiser, não colocarão a mão no Brasil. O Brasil está muito bem, obrigado, nas mãos dos conservadores do presidente Jair Bolsonaro. Vamos batalhar por isso, pessoal. Inscreva-se no nosso canal GVox no YouTube, assina o sininho, curte e compartilha. E temos também aqui o nosso Facebook, Getúlio Cavalcante. Nós temos uma lista lá fixada, uma lista com todos os candidatos do presidente Jair Bolsonaro, governador, senador, e nós acrescemos mais ainda alguns governadores e senadores que o presidente Jair Bolsonaro não quis decidir por ter mais 2 ou 3 aliados. Então nós temos também novos deputados estaduais e federais pelo Brasil, pessoas que já conhecemos. Está lá no Facebook, Getúlio Cavalcante, uma lista que está na mensagem fixada no topo, e nós vamos também acrescentar essa lista logo mais, porque já temos novos nomes a acrescentar nessa lista, tá? Ok, pessoal? Gente, para finalizar, eu quero deixar aqui uma mensagem do nosso Olavo de Carvalho, nosso ilustre professor Olavo de Carvalho, do qual fui aluno com muita honra, e tenho a convicção de que a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018 não teria sido possível se não fosse o trabalho árduo levado a cabo pelo professor Olavo de Carvalho, que começou há muitos anos, na época do Orkut, e quando ele se foi, nos deixou aqui no mundo físico, o COF tinha mais de 7.000 alunos, e hoje, entre eles, são pessoas que exercem cargos importantes no jornalismo e em várias empresas de comunicação, e lecionando, dando cursos. Então muitos desses jovens aí que estão fazendo um trabalho extraordinário com o pessoal do Brasil Paralelo, todos foram alunos do professor Olavo de Carvalho. Então, grande mestre, vou deixar aqui um texto. Ele escreveu esse texto em 2018, mas esse texto continua muito atual. Ele diz: o que cai com a ascensão do Bolsonaro? 1. Todo o esquema de poder construído pelo PT e seus associados ao longo de 50 anos. 2. O centro motor e financiador de todo o movimento comunista latino-americano. Portanto, o Fórum de São Paulo, com as 200 organizações que o compõem. Então, o Fórum de São Paulo tem 200 organizações, né, de partidos e facções criminosas. 3. Os planos internacionais de eliminação da soberania nacional brasileira e de subjugação do país ao esquema globalista. 4. Milhares de carreiras, biografias de políticos, intelectuais e artistas de esquerda também caem. 5. Todo o poder impune do narcotráfico e do crime organizado em geral. 6. Todas as grandes empresas de mídia. 7. Toda a constelação de prestígio do show business. Todo o sistema de poder instalado nas universidades e no sistema de ensino em geral. A queda de tudo isso é imediata e automática, no dia mesmo da posse de Bolsonaro. Ademais, o famoso gigante adormecido, o povo brasileiro acordou, e não há soporífero capaz de fazê-lo voltar a dormir. É um novo poder soberano decidido a subjugar ou anular todos os outros. Por tudo isso, é óbvio, é patente e inegável que os representantes do atual esquema de poder não podem aceitar uma derrota de maneira alguma, porque não será só uma derrota, será a sua total destruição enquanto grupos, enquanto organização e até enquanto indivíduos. Eles não estão lutando pelo poder nem para vencer uma eleição, estão lutando para a sua sobrevivência política, social, econômica e até física. É inconcebível que nessas condições não lutem com a fúria de milhares de leões feridos, apelando a todos os recursos lícitos e ilícitos, morais e imorais, para obter não só a vitória a todo preço, mas, se possível, a redução do povo à total inermidade. Gente, esse texto foi de 2018, mas continua
muito atual, até porque o presidente Bolsonaro foi eleito, mas governou com muita dificuldade, teve que ceder muito às pressões do sistema, às pressões do poder legislativo, às pressões do poder judiciário, dos governadores e todo o sistema, que depois eu vou falar, fazer um vídeo falando sobre os detalhes, né, do que compõe esse sistema, que prejudicou bastante a atuação do governo Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro foi eleito com uma pauta, a pauta armamentista, por exemplo, uma das pautas principais que ele divulgou na campanha, não pôde, porque ficou lá no judiciário. O judiciário, então, os decretos de armas, os decretos para baixar impostos de importação de armas e munições lá no Supremo não vingou. Então, tudo isso nós vamos falar em um outro vídeo, e eu quero aqui comentar que o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, governou 4 anos, mas não como deveria governar. Não tem o Congresso, não tem o Judiciário ajudando, ou seja, todos atrapalhando. Mas agora nós temos a nossa responsabilidade de renovar os 27 senadores, de renovar toda a Câmara dos Deputados, e também temos a chance de modificar bastante o sistema no que diz respeito à nomeação de novos ministros do Supremo. E aí realmente, com 8 anos do governo Bolsonaro, nós vamos fazer realmente valer aquilo que está no texto do professor Olavo de Carvalho. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você gosta do nosso trabalho, divulga o nosso canal, se inscreve, aperta o sininho, curte e compartilha. E depois, logo mais, faremos novos vídeos falando sobre o nome dos nossos candidatos pelo Ceará, pelo Brasil. E vai lá no nosso Facebook, Getúlio Cavalcante, tem uma lista de candidatos em todo o Brasil, que é a partir da lista do presidente Jair Bolsonaro, com adaptações e inclusão de deputados estaduais e federais, está lá numa mensagem fixada no topo do nosso Facebook. E faremos novos vídeos para falar dos novos candidatos que já estão inclusos nessa lista, que não estava no vídeo de ontem. Gente, quero aqui mandar um abraço para os nossos amigos aqui do Ceará, o nosso amigo delegado Cavalcante, que é o nosso candidato a deputado federal 2601, aliás, desculpa, 2201. 22 é do partido do PL e 01 porque ele é o 01 do Bolsonaro no Ceará. O delegado Cavalcante é o mito da segurança pública aqui no estado do Ceará. Todas as delegacias que ele trabalhava reduzia drasticamente os números da violência. Então, meu amigo, forte abraço, estamos aqui trabalhando juntos. Delegado Cavalcante, deputado federal 2201, o 01 de Bolsonaro. Quero também mandar um abraço aqui para o amigo Coronel Bezerra, amigo deputado estadual, número 44456. 44 é do partido, que ele é do União Brasil, 456 é o número, então 44456. E espero aí boa sorte para o amigo. Estamos fazendo o que podemos aqui para levarmos o amigo para a Assembleia Legislativa. E também um abraço para o Capitão Wagner, nosso governador 44, e a senadora Camila Cardoso, número 700, junto com o presidente Jair Bolsonaro, 22. Vamos mudar o Brasil e mudar também o Ceará. Pessoal, até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.